Fanatas da Fenalta TV, eu sou a Bia Figueiredo, estou aqui de volta com o nosso bloco de entrevistas e eu tenho a honra de entrevistar quem normalmente me entrevista, né? Uma pessoa muito conhecida, muito querida do automobilismo, Sérgio Maurício, né? Comentarista, narrador esportivo, automobilismo. Serginho, bem-vindo aqui à Fenalta TV, obrigada pela sua participação. Obrigado, Bia. Eu estou me sentindo meio estranho, porque geralmente eu que entrevisto você, né? Então você já começou falando isso. Eu estou sentindo uma coisa meio estranha. Tomara que você não venha com coisas muito cabeludas aí, mas é um prazer Vou estar lembrar contigo, de uns Bia. bastidores, Olha, né? eu quero aproveitar logo esse iniciozinho só para te parabenizar, porque você agora é a segunda brasileira na Federação Internacional de Automobilismo, na Comissão de Mulheres, né? Agora tem a Fabiana Eccleston, que está ali como vice, e você, representante brasileira. Parabéns, isso é um orgulho para nós, brasileiros que amamos o automobilismo, e eu especialmente porque eu te vi correndo de kart, né, Bia? Então, é uma coisa que me remete assim, a uma memória afetiva muito legal e ver todo o teu crescimento. Então, parabéns, tá? Muito obrigado por você ter me convidado aqui. Eu estou pronto para conversar com os amigos da Fenalta. Obrigada, Serginho. Não, muito legal. Ó, já está me entrevistando, entendeu? Já vou ter que comentar sobre esse Desculpa, assunto, que a é força do hábito. novidade. É a força do hábito. Mas obrigada, é um prazer fazer parte da Comissão das Mulheres da FIA. A Fabiana estava nesse posto e quando ela se tornou vice-presidente, ela também sugeriu meu nome, então fiquei muito feliz com o convite. Eu vou, né, entrar a fundo e, obviamente, tentar, né, trazer mais mulheres para o nosso automobilismo, que a gente ainda é raridade, né? É verdade. Então, obrigada por mencionar, Serginho. A Fabi Eccleston esteve aqui há umas 2 semanas, né? A gente falou bastante também sobre FIA e muito, muito feliz aí de fazer parte com ela dentro, né, desse mundo, desse clubinho de homens, né, Serginho? A gente está entrando ali aos poucos. Vocês estão dominando. Mas, Sérgio Maurício, me conta um pouquinho, né, da sua vida de jornalista, muito resumidamente, porque eu sei que são poucos anos, não? Deve ser uns 5, 6 anos de jornalismo só, né? E 44. até assim, você... 44, imagina. Não tinha nem nascido quando o Serginho virou jornalista, mas de alguma forma você recentemente começou a entrar no automobilismo a fundo, né? E hoje é assim, um ícone, todo mundo fala Fórmula 1, Sérgio Maurício, Reginaldo Leme. Então, conta um pouquinho, né, dessa sua ida e como chegou aí a tão forte no automobilismo. Eu sempre, como qualquer garoto, gostava de bola e de carrinho, né? Eram os brinquedos que eu mais ganhava de presente dos meus pais, né? Porque eu sempre gostava muito. Na minha época tinha muito umas miniaturas chamadas Matchbox, que eram miniaturas de... Eu adoro miniatura, assim, né? Eu amo miniatura de qualquer tipo, mas a de carrinhos, a primeira que eu comecei a gostar era a Matchbox, que eram de ferro, e eram carros assim, americanos, carros ingleses. Eu sempre adorei isso tudo. Bom, e aí a paixão pela Fórmula 1 foi logo no início das transmissões, em 72, 73, né? Teve até um episódio que o Roger Williamson foi o primeiro cara que morreu e todos assistiram. Foi a primeira morte que se viu na televisão mundial, foi em 73, quando o Roger Williamson morreu. Meu pai me proibiu de ver Fórmula 1, porque aquilo ali para ele não era esporte. Ele dizia, pô, um cara está morrendo e sendo mostrado na televisão, isso não é esporte. Mas aí eu comecei a ir nos domingos de corrida para a casa do meu tio. E não eram muitos domingos, não, porque tinham 10, 12 corridas por ano. E no segundo ou terceiro domingo, meu pai começou a marcar, falou, pô, esse cara todo domingo vai na casa do tio dele e domingo que tem corrida. E aí ele perguntou para mim, meu tio também disse que a gente ia lá, e meu tio era um entusiasta de automobilismo, e essa paixão foi uma coisa que eu trouxe para a vida inteira. Eu sou um apaixonado por esporte, Bia, mas o automobilismo ele tem um lugar cativo no meu coração. Eu corri de kart, brinquei de kart quando era jovem, então eu tenho sim uma paixão muito grande pelo automobilismo, e aí isso tudo foi convergindo depois da minha carreira, e agora chegou 2021, o convite da Band, a Band comprou os direitos da Fórmula 1, e eu me senti muito lisonjeado. Desde 2006 eu já transmitia os treinos, transmitia a classificação a partir de 2017 na Globo, narrei algumas corridas, eu narrei a última pole do Massa, por exemplo, que foi a última pole brasileira, em 2014, lá na Áustria. Eu fiz corridas em Silverstone, em Monza, em Austin. Então, a Fórmula 1 ela entrou na minha vida, e aí, quando ela estava saindo, porque a Globo perdeu os direitos, eu fui convidado pela Band para ser a voz da Fórmula 1. Isso, para mim, foi o maior convite que eu recebi, acho que é a maior missão que eu recebi na minha vida, porque é um ambiente, digamos assim, de muito conhecimento, é um ambiente muito crítico,
e eu estava substituindo um cara que foi, durante anos, a referência da Fórmula 1, que foi o Galvão Bueno. Sim, então, sim. essa transição ela foi muito delicada. E eu não podia fazer nada que não fosse colocar o meu estilo de narração, que é um estilo completamente diferente dele. Cada narrador, cada pessoa, cada ser humano é um ser humano diferente. Então, eu tentei dar uma roupagem, a Band, graças a Deus, nos deu essa abertura, né? Isso foi muito bom, a gente poder ter uma emissora que nos desse toda a liberdade, todo o tempo possível para que a gente pudesse tratar a Fórmula 1 como ela deve ser tratada. Não, e eu, assim, como telespectadora e fã, né, de Fórmula 1, né, que acompanho, dá para sentir, assim, na TV, a energia, o tempo, né, os detalhes que são passados atualmente, o pré-corrida, né, a Mari Becker ali arrasando, passando os bastidores, que antigamente a gente não tinha, né, era muito assim, começou a corrida, né, então muita gente que só assistia a corrida na hora da corrida não conhecia a face de muitos pilotos, porque não aparecia, né, era a muito Globo focado só ali na corrida. ela foi enxugando a transmissão por motivos comerciais, motivos de grade de programação muito apertada. Então, a Fórmula 1 tinha um tempo muito limitado. Ela tinha que ser, tipo, 3 minutos antes da bandeirada, da largada, e 1 minuto depois da bandeirada. Porque aquela cerimônia toda do pódio é uma cerimônia que demora. Hoje tem as entrevistas antes. Então, esse tempo todo, acho que a Globo entendia que não poderia perder tempo, digamos assim. Então, deixava isso, postergava isso para passar no Esporte Espetacular ou durante a programação do jornalismo. E a Band não, a Band trata a Fórmula 1 da maneira que o telespectador aficionado gosta. E isso faz com que a gente também consiga capturar gente que não é tão aficionada assim, porque você tem uma janela muito grande de transmissão. Então, de qualquer forma, o cara passa por ali pela Band e está rolando a Fórmula 1 e ainda tem o pódio, ainda tem... Quer dizer, a gente tem bastante conteúdo, isso que é o mais legal. Não, estou amando. Então, sou fã da transmissão. Quem não está acompanhando, por favor, acompanhe. E, né, a Fórmula 1 hoje também tem Netflix. Se você quiser conhecer a vida dos pilotos, é muito legal, porque aí você traz um pouquinho do lado pessoal, da trajetória de cada um. É muito, muito, muito difícil chegar na Fórmula 1. É muito legal saber da história de cada um. Então, é bem bacana também. E, Serginho, você falou que acompanhava a Fórmula 1 desde a infância. Você, como carioca, eu já estou chutando que você é um fã do Piquet. Até porque o Piquet, eu tenho 59 anos, então eu peguei exatamente a fase áurea do Piquet, né? Eu comecei a gostar de automobilismo por causa do Emerson, a Fórmula 1, né, os irmãos Fittipaldi, porque eu também tenho um carinho e um apreço pelo Wilson muito grande. Eu me lembro muito bem da morte do Mouco em 77, foi uma coisa assim, um acidente horrível que ele teve de avião, e o Mouco era um cara... Tem até um livro do escritor Luiz Carlos Silva, que o título dele é José Carlos Pássio, campeão mundial sem título, porque ele era um potencial campeão mundial. A gente pode comparar o Mouco hoje, se a gente quiser fazer uma comparação, como era o Verstappen há 2 anos atrás, aquela potência para ser um campeão do mundo, faltando só ratificar o título. E depois todos os pilotos que vieram na esteira, né? E especificamente o Nelson, porque o Nelson Piquet ele ganhou os títulos mundiais que eu pude ver mesmo com olhos de apreciador, com olhos de admirador, olhos de torcedor, né? Então eu tenho realmente um carinho especial pelo Nelson Piquet, mas o Ayrton Senna ele está no nosso, digamos assim, no nosso imaginário, no nosso emocional, porque o Senna, diferentemente do Piquet, é aquela coisa que eu falei das personalidades, cada um tem a sua personalidade. O Senna era um cara que muita gente dizia, ele fazia muito marketing. Eu não acho isso, eu acho que ele tinha uma brasilidade mais aflorada, né? Talvez a vontade dele de representar o Brasil fosse maior do que a do Nelson, que representava ele mesmo, né, como pessoa física e não como uma pessoa continental, jurídica, digamos assim, que é o brasileiro. E o Ayrton, pelo gesto de carregar a bandeira brasileira, pelas declarações que ele dava, né, e também porque, na época do Ayrton, as transmissões eram diferentes, eram transmissões muito mais completas. Então, acho que o Ayrton conseguiu se aproximar mais, né, do espectador e tudo mais, mas como fã mesmo, eu sou fã dos dois, eu não posso negar, porque cada um tem a sua valência, cada um tem a sua história. Aliás, a história linda de todos os pilotos brasileiros que passaram na Fórmula 1, os bem-sucedidos e os não tão bem-sucedidos. Eu acho que você sabe disso, que são só 20 lugares, né? 20 lugares mais cobiçados do mundo, né? Desde o guri que está no cadete até qualquer outro piloto que esteja em categorias, eles sempre pensam assim, poxa, um dia eu queria correr na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é aquela coisa, né, como um jogador de basquete que quer jogar na NBA, como um jogador de futebol que quer jogar na primeira divisão ou na seleção brasileira. Isso eu acho que é uma meta, né, de cada um.
Mas, voltando e completando a pergunta, Nelson Piquet, com certeza. Não, e Apesar de eu até estar para aqui lembrar, atrás, né? eu tô com um bico Estou aqui com um da bico do Lotus do Senna Senna, aqui. é Tenho várias verdade. coisas do Senna espalhadas do Piquet também aqui em casa. E para quem assim não acompanha muito, né, durante nos anos 70, 80, até 89, eu acho que a Fórmula 1 era só em Jacarepaguá. É isso, Serginho? Mais ou menos isso, né, se eu não me engano. Ela foi de 78 a 89 em Jacarepaguá, né? Antes era Interlagos. Aí depois Sim. Jacarepaguá assumiu, né? As corridas foram de 72 até 88 em Interlagos, desculpa, até 77 em Interlagos, depois 78 em Jacarepaguá até 89, aí que teve a grande reforma, o Interlagos E aí passou a ter os veio. 5.300 quilômetros e a Fórmula 1 voltou e não saiu mais. Também aqui, agora não tem mais onde correr no Rio de Janeiro, infelizmente, né? Então, nos anos 70 e 80, o Carioca vivia a Fórmula 1, né? E tinha treino. Então, hoje, os treinos que eram, tipo, na Espanha, eram em Jacarepaguá. Então, assim, os mecânicos sem camiseta, aquela bem raiz, né? Fórmula raiz. Totalmente. Então, Eu o cara... pulava o muro para ver os treinos. Eu ia com uma cinquentinha O que eu tinha e Carioca... eu saía, era uma aventura. Eu morava em Copacabana e para você chegar na Barra, na Era o fim verdade, do era mundo. Jacarepaguá. Era muito longe. Você sabe disso hoje. Você, agora, meio paulioca, digamos assim, né? Você tem metade Paulioca, é paulista e verdade. metade carioca. Eu também sou paulioca agora, porque eu estou morando em São Paulo. Então, Isso. você sabe como é que é a dificuldade. E naquela época, a Avenida Belardo Bueno, onde o autódromo está, era uma picada, era um negócio assim, de metade barro e metade brita, quer dizer, então era uma aventura você chegar lá, e a gente ia, pulava o muro, se ralava todo para ver testes de pneus, e as equipes testavam pneus dessa forma. Jacarepaguá era uma coisa espetacular quando a gente ia lá. Não, e eu peguei um pouquinho dessa fase na minha infância, só porque Interlagos não tinha toda aquela segurança que tem hoje na Fórmula 1. Então, os seguranças eram o mesmo do cartódromo que faziam a Fórmula 1. Então, quinta-feira eu ia lá, eles, vai, Bia, entra aqui. Porque, cara, e para mim era o mundo, né? Tipo, eu ia lá, via os pilotos, ficava lá babando, né? Hoje esquece, hoje até assim, fechado, né? Eu tenho até o Felipe que falou que ia vender sanduíche na pista e na Fórmula 1. Porque, né, aquela coisa do sonho, né, que a gente tinha e era muito legal quando tinha. Hoje tá tão, de alguma forma, tá tão fechado, né, impossível dos pilotinhos chegarem perto. Mas, Serginho, eu tenho uma curiosidade minha, assim, de duas coisas, né, da sua transmissão, que é muito sua e que eu amo, que você não deve mudar nunca. Como é que surgiu, né? O Serginho, quando alguém venceu ou faz uma ultrapassagem, ele fala, essa foi no capricho. Foi uma coisa natural que aí você viu que ficou legal e manteve, ou você criou isso? Como foi? Olha, a palavra no capricho ela é utilizada por, acho que, todos os narradores esportivos. O que eu fiz foi alongar o no capricho. Em vez de falar assim, a Bia Figueiredo fez uma ultrapassagem no capricho, eu falo, Bia Figueiredo, ela fez uma ultrapassagem no capricho. Então, isso acabou marcando, porque eu alonguei a frase só, né? Eu dei digamos assim, uma ênfase, como se aquilo ali no capricho fosse a coisa mais legal, entendeu? Que é um momento de ação ali na pista, né? Os bordões, sabe, Bia? Eu sempre utilizei eles porque eu sou oriundo do rádio, e o bordão ele tem, por uma essência da palavra, aproximar o telespectador, aproximar o ouvinte do evento. Quando você trata alguém de senhor ou de senhora, você está tendo uma formalidade. Mas se você chama o cara assim de aí, Jorjão da Massa, aí, patrão, você começa a usar os bordões, você acaba aproximando aquela coisa distante para uma coisa mais nossa. O próprio bordão do patrão, o Hamilton vinha ganhando uma sequência de anos, uma sequência de corridas, e aí começou a surgir aquele termo, o cara está sempre de patrão, de patrão. Falei, tem que usar isso, né? Porque o Hamilton está sempre de patrão. Então, eu comecei a usar, eu usava assim, veio o Hamilton aí, para vencer, ele vem de patrão. E aí eu tirei o de e acabei nomeando ele como um patrão. Quer dizer, então isso acaba... E você vê que foi uma coisa tão incrível que em 2021, aqui no GP do Brasil, a Mercedes tuitou que no Brasil não se chama o Hamilton de Hamilton, se chama de patrão. Quer dizer, isso é muito legal, porque você vê que aquilo ali colou, né? E outros tantos apelidos que eu usei, o Tá Ligado, que também é um bordão, o Porfueira, que eu trouxe quando eu narrava Moto Velocidade, foi na época do Jorge Lourenço, e ele era espanhol, ele ultrapassava por fora o tempo todo. Aí eu comecei, ele veio por fora, Porfuera e tal. E isso a gente vai incorporando na nossa linguagem da transmissão,
E aí vai saindo naturalmente, a gente vai criando. Agora, eu criei agora no Campeonato Mundial de Clubes, que é o Cê Tá Louco. O Cê Tá Louco é uma expressão muito paulista. Você tá louco, meu! E aí eu resolvi trazer isso, porque eu estou lá em São Paulo. Eu falei, pô, vou trazer isso. E todo mundo gostou, assim, porque é uma coisa que aproxima, porque o cara ouve na padaria, ele ouve na rua, ou ele ouve no trabalho. Ô, meu irmão, você tá louco! E o Cê Tá Louco na transmissão pegou também. A minha segunda pergunta era até o Jorjão da Massa. Porque o George Russell, que agora está na Mercedes, do nada eu ouvi o Serginho falar Jorjão da Massa. Aí eu falei, será que o George Russell fez alguma matéria fazendo alguma obra de casa, etc? Aí o Jorjão da Massa. Eu falei, vou perguntar para o Serginho como é que surgiu o Jorjão da Massa. Não surgiu porque a comunidade da Fórmula 1 adora o George Russell. E todo mundo estava torcendo para aquele ponto na Williams que ele não marcava nunca, ele batia na trave, ele chegava em 11º, aí ele estava em 10º, o motor quebrava, e ficava a massa toda da Fórmula 1. E ele é um cara alto, o George Russell é um dos pilotos, se não, acho que é o piloto mais alto que tem na Fórmula 1 hoje, né? Ele tem 1,84 m, se eu não me engano. Eu estou outro dia do lado do Hamilton, que tem 1,79 m, você vê a diferença de altura dos dois. E aí eu falei, pô, George Russell, ele é da massa, então é o Jorjão da Massa. E você sabe que a Williams também tweetou isso? Eu fiquei assim, muito lisonjeado que a Williams muito legal. Eu nunca vi, né, no GP de 2021, tanta interação das equipes com a transmissão, com os brasileiros. Então, assim, a Mercedes falando, o patrão tá on, né? A Williams tweetando, né? As coisas que a gente brinca aqui, eles internacionalizaram. Então foi muito eu acho legal. Que eles compraram o lance da brincadeira, porque você sabe, você correu na Europa, correu nos Estados Unidos, existem muitas culturas meio duras, meio assim rígidas, né? E eu acho que essa coisa do Twitter, essa coisa da interatividade, e aí essa coisa também de você se aproximar mais, fez com que eles sentissem que, poxa, olha, é difícil você ver um grande prêmio, como foi o Grande Prêmio Brasil do ano passado. A gente não tem um piloto brasileiro, e tinha torcida para todos os pilotos, todos. Tinha faixa para o Yuki Tsunoda. Pô, para com isso, quem é que vai torcer para o Yuki Tsunoda? Mas tinha faixa lá para ele, quer dizer, então se você para pensar, eles olham aquilo, eu acho e falam assim, caramba, o brasileiro gosta muito de Fórmula 1, vamos incentivar isso, porque hoje também o mundo vive de cliques, né, Bia? Então vamos incentivar isso, que é uma coisa legal, então... E se eu não me engano, você pode até me confirmar isso, eu não sei se o Brasil é a segunda maior audiência fora da Europa. Segunda maior assim, fora da Europa. Então maior. É algo assim, se carrega essa paixão há muitos anos e continua mesmo sendo brasileiro há tanto tempo na Fórmula 1, né? Então é muito legal. E até vi o Lewis Hamilton estava essa semana aqui em São Paulo, acho que anteontem ou ontem, né? E eu li umas matérias, Serginho, não sei se você já viu isso, que na Inglaterra ele não é tão idolatrado quanto ele é no Brasil. Então, assim, esse negócio de dar um passaporte brasileiro para o Hamilton, acho que para ele deve ser até uma honra, porque ele se sente muito mais abraçado no Brasil do que na própria Inglaterra. É um negócio muito, muito louco. O preconceito na Inglaterra é muito grande, né? A gente tem que imaginar isso e entender também que, culturalmente, o preconceito lá é muito grande. Você viu que o título de Sir já tinha sido dado para um monte de caras muito menos do que ele. Ele foi receber o título de Sir depois do 7º título mundial. E qual inglês que ganhou mais títulos mundiais que ele? Ele já devia ter sido Sir há muito tempo. O Jack Stewart, o 3º título mundial, já era Sir. E o Jack Stewart é escocês. Quer dizer, então, essas coisas são preconceitos que existem. Então, realmente, há de se entender que ele, quando chega aqui e vê o que ele vê, a multidão de pessoas, o número de fãs-clubes, de postagens no Instagram marcando ele, as pessoas ávidas por quererem chegar perto, tirar uma foto. Então, no casamento, me coloca uma placa dele, né? Você viu isso? A Kenga do Paddock, uma menina do Twitter que eu até sigo, que é fã dele, assim, incondicional, casou no dia do GP de Fórmula 1, colocou ele atrás, porque ela queria saber se ele ia ganhar ou não, gente. Não, tinha um cara que estava o tempo todo informando para ela, olha, ele tá, não tá, a posição que ele estava, o padre parava a cerimônia toda hora para ela ouvir, quer dizer, é impressionante isso, né? Maravilhoso. E para mim, né, vendo isso, mulheres tão apaixonadas, nossa, eu amo. Acho assim, tem uma comunidade de mulheres acompanhando a Fórmula 1, automobilismo agora, para mim é um pego. As meninas do Girls Like Racing, beijão, porque, né, para mim é um orgulho muito legal ter cada vez mais mulheres. Eu, que agora estou na FIA, para incentivar, ver isso acontecer é assim, uma alegria imensa, imensa, imensa. E, Serginho, qual que é a sua aposta para o campeonato esse ano na Fórmula 1, hein? O que você está achando? A gente está muito no início ainda, mas a Ferrari está dando uma boa pinta de que está com um carro bom, né? Parece um carro confiável, motor confiável, motor que está nasceu bem, né?
E o motor trabalha bem em todas as pistas, né? Porque a gente já passou por 3 e o motor não teve muita variação. Ele foi bem, ele vai bem em baixo, vai bem em alta, vai bem em circuito de rua. Então, acho que a Ferrari está dando uma pinta muito legal. Agora, eu não posso deixar de dizer que a Mercedes e a Red Bull não seriam candidatas ao título, porque os caras estão lá. Uma é campeã do mundo de construtores, a outra é campeã do mundo de pilotos. Tem o Max Verstappen, que conseguiu o título mundial, e o Hamilton, que é 7 vezes campeão do mundo, e eu tenho certeza que vai querer esse 8º título para chegar no Olimpo dos pilotos da Fórmula 1. Então, eu acho que essas 3 equipes são as 3 equipes principais. A McLaren ainda está, acho que, um degrauzinho abaixo, a Alpine ali dando ombro com ombro com a McLaren, depois a AlphaTauri. Acho que a grande decepção é a Aston Martin esse ano, a grande decepção, né? E a Fórmula 1, com esse regulamento de 2022, deu para sentir que realmente aproximou. Os carros se aproximaram mais uns dos outros, a gente está tendo mais disputas. Nós temos, acho que, se eu não me engano, só o Williams não marcou ponto. Não, só a Aston Martin não marcou ponto. A Williams marcou com o Albon. Marcou com o Albon no 10º lugar, que ele não trocou pneu, o rei do pneu. O cara fez 50 voltas com o mesmo pneu e marcou o pontinho dele, que ele queria tanto. Foi uma estratégia muito ousada até da Williams, né? Porque trouxe ele na última volta para o box, botou pneu vermelho e mandou de volta, e ele conseguiu esse ponto. Só a Aston Martin, que eu acho que é a grande decepção, pelo poderio financeiro que tem, pela marca que tem por trás, que, tá bom, não é a Aston Martin mais, mas é uma marca muito, muito valiosa, né? E pelos pilotos que tem também. O Vettel, eu não vou dizer do Lance Stroll, porque ele é um piloto pagante, eu não acho um piloto que deveria estar na Fórmula 1, mas o Vettel, que é 4 vezes campeão do mundo, e que eu, sinceramente, acho que eu não estou vendo mais assim, uma forma dele se reerguer. Eu acho que ele já teve a chance que ele teve, e acho que Fórmula 1 para ele é uma coisa que vai fazer parte do passado muito proximamente. E que coisa, né? Como as coisas mudam, né? Na Red Bull, 4 títulos mundiais, para a Ferrari quase foi campeão. De repente, o negócio desandou, né, Serginho? E foi naquela corrida da Alemanha, né? Ele liderava em 2019, 2018. Ele liderava, aí bateu liderando o campeonato. Liderando a corrida em casa, na Alemanha. E aí acontece aquele acidente que foi a coisa mais... Ele escorrega quase que lentamente, toca no bico no guarda-reio, não aconteceu nada com o carro, ele atolou o carro na areia. Isso. E de lá para cá o cara zicou. Ele zicou de uma forma que parece que alguma coisa perturbou a cabeça dele, que ele não consegue mais, ele não teve mais uma boa atuação. Fez uns pódios aí, mas foram coisas ocasionais, foram coisas de situações que outros quebraram. Não foi tanto mérito dele. E a gente sente por isso, porque você sabe, Bia, ninguém é campeão do mundo impunemente. Eu quero ser campeão do mundo ou você. Não é. Existe um trabalho, corrida a corrida, treino a treino, volta a volta. É uma construção que você faz para ser campeão do mundo. O cara conseguiu 4 títulos mundiais de uma equipe que nunca tinha ganhado um título mundial. Quer dizer, foi um casamento perfeito. E, de repente, o cara desanda. Ele vai para a Ferrari, que é o sonho de todo mundo, e, de repente, desanda. É uma tristeza, mas a gente tem que conviver com isso. Vamos ver o que vai acontecer para frente. E ele é um ser humano incrível, né? Um piloto que fala de coisa do meio ambiente, de igualdade de gênero, né? Que peita, né? Então, eu sou super fã do Vettel. Eu espero que ele ainda dê a volta por cima, né? Mas não começou bem esse ano para ele com Covid e tudo, né? Não sei, vamos ver, torcendo só. E, Serginho, para a gente finalizar, a gente está aqui na FENALTO, né? Que é a Federação das Indústrias, né? De Lojistas de Carros usados e seminovos. E eu não sei, eu vou passar um pouquinho para carro. Eu sou uma piloto, eu amo dirigir, e quando eu era pequena eu não era muito ligado no carro, né, em marca. Eu gostava de acelerar, pegar o volante e acelerar qualquer coisa que fosse. Mas você tem alguma coisa assim com o carro que você gosta? Tem um carro da sua infância, né, que você conseguiu depois? Tem alguma história legal assim para contar? Olha, eu já tive muitos carros. Eu comecei com um Chevette 74, isso em 1980. Eu comprei o meu primeiro carro, era um Chevette. Ele era praticamente um Opel na época, né? Era um Opel alemão que colocaram o nome de Chevette. Era um carro rebaixado, inclusive, de um cara que eu comprei, preto. E quando a minha mãe viu, falou: meu Deus, você comprou isso? Ela levou até um susto, né? Era assim, e foi um carro que eu gostava muito, assim, porque ele parecia um carro de corrida, né? Ele tinha aquela coisa de ser rebaixado, e o cara tinha colocado uns reloginhos. Antigamente tinha uns reloginhos que mediam a temperatura do óleo. Era meio fake aquilo, porque nem funcionava direito, mas fazia uma graça, né? Então foi o meu primeiro carro.
carro. E de lá para cá eu tive muitos carros, tive Fusca, Passat, enfim, esses carros todos. E mais recentemente eu pude comprar alguns carros legais e eu agora estou com um Audi que eu estou gostando demais. É um carro que eu sempre tive vontade de ter, eu sempre tive vontade, não podia, e agora estou com o áudio. Até te perguntei quando você estava com o áudio lá, o Estou correndo com o áudio na TCR, Isso, estamos juntos aí de áudio, então, esse ano. Então, é isso. Eu gosto muito de carro, Bia. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligado em carro, eu ando na rua dirigindo, olhando os carros. Ontem mesmo eu estava voltando aqui de um compromisso que eu tive, tinha uma Lamborghini, eu pedi para o taxista, cara, vamos lá do lado da Lamborghini, que eu quero ver e tal. Uma Lamborghini 21, pô, 2021, eu falei, pelo amor de Deus, tem que ver esse carro de perto. Quer dizer, eu sou uma pessoa que sou muito entusiasta de carros e eu amo o automobilismo, não só a parte esportiva, eu amo o automobilismo como um todo. Eu sou um cara que ando entrando em sites para poder ver carros, mesmo sem ter vontade de comprar, eu gosto de ficar vendo as ofertas. Ah, quanto é que está custando aquele Volvo? Eu vou lá pesquisar. Aí eu vejo um Tesla, quanto é que está custando um Tesla? Sabe, eu sou um cara muito ligado com o automobilismo, é uma coisa que é uma paixão minha que eu tenho, não só no profissionalismo, na vida profissional, mas na vida pessoal também. Assim que é mais gostoso, né, Serginho? A gente faz o que gosta, com as coisas que a gente gosta, é maravilhoso. Assim, Bia, eu falo sempre uma jeito. frase, sabe, quando eu faço minhas palestras, eu falo sempre uma frase que é assim, eu faço o que eu mais gosto e ainda me pagam para isso. Então, eu sou um cara privilegiado. Pô, eu faço o que eu mais gosto, ainda me pagam para isso? Ah, então tá tudo certo. E eu tô lembrando aqui que eu já dei uma volta com o Sérgio Maurício lá em Interlagos, num estoque de 2 lugares raiz, que eu tinha que fazer um taco. Eu vou pedir para o pessoal da Fernando colocar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. O Serginho acho que curtiu bastante aquela volta. Aliás, foi a primeira volta de estoque. Depois eu andei com outros pilotos, mas a primeira pessoa que me levou para dar uma volta foi você. E aí, tá pronto. Vendo? Já deve ter sido muito mais legal a primeira assim, vez muito comigo, mais, mas 10 vezes mais. Serginho, querido, queria muito, muito te agradecer pelo seu tempo hoje estar aqui com a gente. Foi muito legal. A gente vai passar 1 hora aqui falando numa boa de um monte de histórias, né? Adorei saber das histórias da Fórmula Antiga aqui, né? E a gente bater papo sobre carro. Obrigada mesmo, foi um grande prazer. Obrigado a você, obrigado a Fenalto pelo convite. Você está sendo uma representante jornalisticamente dizendo a altura, muito bem. Você sabe que você tem várias vertentes. A tua primeira vertente é ser uma mãe maravilhosa, que eu sei que você é. E uma piloto como profissional, que você é do mais alto nível. E aí acho que você está também indo para uma vertente legal, que é o jornalismo, essa parte de entrevistas, eu acho que é muito legal. Um abraço para todos da Fenalto, um beijão para você, para as crianças, e eu estou sempre à disposição para aquele bate-papo, Bia. Valeu. E aí, obrigada, tá ligado? Querido. Beijão.